Então, gente, voltamos aqui com as massas. A massa de Red Velvet, ela desenvolveu muito bem, então nós poderíamos ter dividido ela no meio, o que facilitaria o tempo, né? Ela acabou ficando mais tempo, ela deu 50 a 55 minutos no forno. Sempre vocês vejam o meio dela, se ela ainda estiver úmida, se ela ainda estiver mole, então vocês continuem no forno. A nossa massa de brownie, ela deu certinho, 20 minutos no forno, a 180 graus. Ela fez essa crostinha, por mais que ela tá úmida, diferente dessa daqui, por mais que ela tá meio molinha, igual eu comentei, nós deixamos ela, tiramos do forno, que a hora que ela esfria, ela vai secar bem. Se nós deixarmos muito tempo lá, de repente ela vai ficar uma massa muito seca. Então eu vou cortar aqui para vocês essa massa de Red Velvet. Ela faz uma crostinha mesmo aqui em cima, mas dentro vocês vão perceber que ela é bem úmida. Como eu falei, nós poderíamos também ter colocado numa massa, numa forma de fundo falso, ter regado um fondant, e ela já teria outro aspecto, outra finalização, né? Ela realmente está muito macia mesmo. Por isso temos que respeitar todo aquele processo dela. E vocês viram que a fermentação foi feita no final com o bicarbonato junto com o vinagre e ela realmente fez toda a diferença. A massa de Red Velvet, assim como a massa chiffon, uma massa mais úmida, nós temos que esperar ela esfriar para poder cortar. A hora que nós cortarmos, ela vai dar um aspecto de bolo embatumado, maçudo, um bolo maçudo, que vai fazer com que ela perca todo... Não sei se dá para vocês verem as bolinhas dela. Então é isso que nós queremos na massa, né? Então, já que nós fizemos todo o processo, nós podemos também respeitar o tempo de resfriar a massa. Então, gente, essa é a massa Red Velvet. Realmente, como o bolo mesmo diz, né, o nome, é uma massa vermelha muito aveludada. O sabor também dela é incrível, né, que é com chocolate. E vocês podem usar ela num bolo alto, num bolo naked, né? Ela aceita muito bem recheios cítricos. E vocês podem, depois que colocar o recheio, ainda colocar um acetato, de repente se for pôr numa vitrine ou se for uma encomenda, não precisa. Ele é um bolo muito pedido, né? Então tenho certeza que vai fazer diferença vocês realmente saberem como fazer essa massa. Então agora eu vou deixar a nossa massa Red Velvet de lado e vamos ver como ficou o brownie. Então, primeiramente, né, vocês verem realmente que ele fez a casquinha, que precisava ser feito. A espessura dele é essa mesmo, ela pode ficar um pouquinho mais alta, mas não muito alta, porque já vai descaracterizar o brownie em si. Então eu voltei aqui com o brownie, eu só retirei o papel embaixo e virei ele novamente, porque é interessante, a característica do brownie é essa casquinha em cima. Como eu falei, né, vocês podem cortar em quadradinhos e servir com sorvete, ou então fazer a base de uma torta, né? Seja ela redonda ou quadrada, o tamanho que seja, vocês podem cortar ela e fazer como uma base mesmo, em vez de colocar bolacha ou um pão de ló, vocês podem brincar com essa textura do brownie, que também é muito interessante. Então agora eu vou cortar para vocês verem o ponto do brownie. Acabou que eu nem usei essa. Ele tem a casquinha, porém dentro ele é bem úmido. Aqui dá também para ver a cerejinha, que nem eu falei, poderia ser uma castanha ou qualquer outra coisa. Vocês também poderiam fazer ele um pouquinho mais alto, mas não muito alto, porque ele perde a característica dele. Como base para a torta, essa altura é a ideal. Então essa foi a nossa aula de massas especiais, espero que vocês tenham gostado, né? Eu trouxe uma diferença, né, de bolo em tabuleiro e bolo alto, e aí a partir disso vocês podem fazer o que vocês quiserem, né? Basta o que a imaginação de vocês falar. E fiquem por aí porque a próxima receita é uma receita muito versátil, muito prática com o nosso chantilly Dawes.